Oi, meu amigo, minha amiga, tudo bem com você? Espero que esteja. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito do mala. É o que eu tenho aqui na mão, tá? Mas vamos entender um pouquinho o que é, como funciona, né? Esse colar, esse terço de contas, tá bom? Me acompanhe, deixe o seu like aí, multiplique essa informação com seus amigos, com pessoas queridas, pessoas que você sabe que precisam também da meditação, da concentração nesses momentos difíceis e ative o sininho, tá? Muito bem. Nós vamos falar então hoje a respeito do mala, que é como se fosse um auxiliar, um assistente, né? Então muita gente quando pratica a meditação, essa modalidade de meditação, que é repetir o mantra, repetir o nome do Senhor, normalmente a pessoa fala que está praticando japa mala, ou seja, japa é o processo, como eu já te falei, de repetir o nome do Senhor, ou então repetir um mantra, ou uma oração também, isso é japa. E normalmente usa-se um terço, um colar de contas, né? Um guia, que é o mala, tá bom? Mas vamos à ideia básica. Você pode falar, não, isso daí é uma técnica, é uma prática oriental, indiana, chinesa. É incrível, mas você vai encontrar essa prática espalhada pelo mundo, normalmente associada a alguma religião, mas espalhada pelo planeta inteiro. Então, você tem uma prática comum aqui na tradição católica, que é a prática de rezar o terço. São várias vezes, né, várias repetições de uma determinada oração com o terço na mão. Muito bem. Você tem uma técnica, por exemplo, que é famosa, atualmente é famosa, chamada Ho'oponopono, que vem do Havaí, né? Uma técnica havaiana, esse nome é havaiano. Aí você tem a técnica do Japa Mala, que é indiana. Você tem outras técnicas que vêm, por exemplo, do budismo japonês, do budismo tibetano, do budismo tântrico, do budismo chinês. E você tem outras tantas técnicas que vêm de outras fontes, mas o que corrobora, o que reafirma o poder dessa técnica é exatamente o fato dela ser usada por diferentes povos que não tiveram contato. Esses povos que usam essa técnica, todos esses povos usam a técnica de forma muito parecida, eles não tinham contato. Eles começaram a ter contato depois da era das navegações e mais depois da década de 50, quando nós iniciamos aí o processo de globalização. Então, isso significa o quê? Que é uma coisa que provém da espiritualidade, que está no grande universo. Não é uma técnica isolada. Isso é muito bom você entender para que você saiba que é uma técnica respeitabilíssima por ser difundida no mundo todo. E normalmente a técnica é do japa, oração, mantra, invocação, acompanhada do mala, do terço, do colar, com um poder incrível. Vamos lá, vamos um pouco mais profundamente nessa ideia e entender o que é esse mala, tá bom? O mala, ele pode variar, tá? O terço, enfim, ele pode variar de região para região, de povo para povo, mas de um modo geral, ele é feito com contas ou com madeira, ou tem alguns segmentos que usam pedras especiais, tá? Sementes, outros povos usam metais, mas, enfim, a ideia é mostrar que ele é uma espécie de bateria, ele é uma espécie de acumulador e distribuidor de energias sutis mais poderosas. O mala, de um modo geral, ele tem 108 contas. Quando você conta aqui, você vai encontrar 108 contas. Aí, mas por que tem, né?
qual é a explicação para ele ter 108 contas? Tem várias explicações e que coincidem. Uma das explicações interessantes, explicação astronômica, que, é claro, né, essas explicações astronômicas normalmente elas vêm da Índia. O diâmetro do Sol representa 108 vezes o diâmetro da Terra. A distância entre a Terra e o Sol representa aproximadamente 108 vezes o diâmetro do Sol. A distância entre a Terra e a Lua representa aproximadamente 108 vezes o diâmetro da Lua. O sânscrito, que é a língua mãe, ele tem 108 fonemas, sendo 54 masculinos, 54 femininos. O rio mais sagrado da Terra, né, o Ganges, ele está na latitude 9 e longitude 12. 9 vezes 12 dá 108. No budismo, considera-se que existem 108 virtudes e 108 impurezas. 108 virtudes a serem conquistadas e 108 impurezas a serem vencidas ou eliminadas. Essa é uma amostra dentro de uma gama imensa de coincidências ou não existentes em torno das 108 contas do Mala. Em termos práticos, os grandes yogis dizem que quando você repete 108 vezes uma oração, uma invocação, um mantra, você entra num estado superior de consciência. Você deixa a consciência mundana e acessa um estado de consciência pura, consciência espiritual. Isso já é uma aplicação prática do Mala, ok? Olhando então o Mala aqui, você tem as 108 contas e você tem uma conta que fecha ou que abre o Mala, ela é chamada de Meru, que é a base. É dela que você parte contando as contas e é nela que você chega, ok? Muito bem, eu vou explicar para você, em linhas bem gerais e bem simples, como é que você usa o Mala, né? Então, a técnica que você usa você acha uma posição confortável para você poder trabalhar. O Mala fica na mão direita, né? Você trabalha com ele na mão direita, mais ou menos nessa posição. Tá? E você trabalha da seguinte forma. Você está vendo aqui, olha, o Mala, ele fica apoiado no dedo médio e não no indicador. E você usa aqui, olha, esse trabalho entre indicador, entre médio e polegar para rodar o Mala. Rodar o Mala significa o quê? Você passar de conta para conta. Cada mantra que você fala ou cada oração é uma conta que você passa, tudo bem? E o dedo indicador, ele fica fora. O dedo indicador não deve, né? Segundo alguns entendidos, aí, alguns especialistas, você não deve tocar o indicador no Mala. Por quê? Segundo esses especialistas, enfim, esses sábios, o dedo indicador é um dedo impuro, é o dedo que você usa para apontar defeitos, coloca o dedo na cara das pessoas, é o dedo indicador. Então, por ser impuro, você tira ele do processo, né? Ele fica fora do processo e usa esse dedo, tá? E à medida em que você vai fazendo as suas orações, os seus mantras, você vai rodando, você vai passando conta por conta. Então, voltando lá, né? Nós temos a conta inicial, Meru, e depois você vai rodando. E todas as vezes em que você chegar no Meru, presta atenção, quando você chegar no Meru, você não atravessa o Meru, nunca. Se você chegar no Meru, você volta, ou então você começa do outro lado, mas você nunca pula, tá? Você nunca pula o Meru, pula dessa conta para essa conta. Essa é mais uma recomendação que os sábios passam, ok? Tem
outras tantas, mas eu estou dando uma técnica básica para você já começar a fazer o seu Japa Mala, tá bom? Então, gente, só lembrando, a prática do Japa Mala, o mala não é um adereço, ele é uma ferramenta. Lembre sempre disso. Isso dá em qualquer situação. Se você for lá num centro de Umbanda, você vai ver que os espíritos pedem, né? O espírito que incorpora, o espírito que realiza o trabalho espiritual num centro de Umbanda, ele pede uma guia. A guia é um mala. Essa guia ali tá como se fosse um DNA. É a identificação dele, né? É a força dele, a força vibratória dele. Tanto que, normalmente, na Umbanda se fala que o espírito diz ao seu médium, enfim, olha, você pode usar a guia, você pode pôr a guia no pescoço, não deixa ninguém atraído pela força magnética dessa guia tocar na guia. Porque quando toca, ele cria um colapso de energia, suga, drena, ou então tem uma sobrecarga de energia naquela grande bateria, naquele grande acumulador de força. Do mesmo jeito, você tem o seu mala, né? Ele é seu. À medida em que você for fazendo esse processo, você vai acumulando energia, você vai instalando o seu DNA espiritual aqui no seu mala. Ele é seu, ele é uma extensão sua. Isso é muito importante, não é um adereço. Ele é mundial, é uma prática mundial, é uma prática que surgiu no planeta inteiro. Tem um valor incrível. Você vai achar outros tantos significados e aplicações práticas do mala. Ele é ferramenta de trabalho, ele tem uma capacidade terapêutica, ele funciona como pêndulo, ele é o seu repositório de energias. Você sai, está exaurido por um dia de trabalho, a hora que você pegar o mala, ele vai filtrar essas energias, ele vai te levantar de novo, desde que você deposite essas boas energias, essa boa vibração no seu mala. Então, vamos lá, vamos buscar o nosso mala e vamos buscar a nossa prática diária do Japa Mala. Namastê.